Olá, Matheus. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Andréia, seja bem-vinda também. Rosângela, boa noite. Olá, Matheus. Boa noite. Adriana, seja bem-vinda, Adriana. Boa semana para vocês também, Alex. Maria das Graças, boa noite. Silvano, nosso companheiro Silvano, tudo bem, Silvano? Lídia, seja bem-vinda, Lídia. Leda, boa noite, Leda. Sempre aqui olhando para o reloginho, para nós iniciarmos, como se diz, sem perda de muito tempo. Selma, seja bem-vinda, Selma. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda também. Fernando, boa noite, Fernando. Eveline sempre está lá acompanhando com a Roberta. Muito obrigado, Eveline, seja bem-vinda. Claudionor, boa noite. Bom, vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões de hoje. Boa noite também, Reinaldo. A Rosângela aqui compartilhando também com várias pessoas. Obrigado, Rosângela. Maria Aparecida que entrou também. Boa noite. Vamos então fazer a nossa prece. Convido a todos vocês nesse instante a elevar o seu pensamento. Sobretudo, lembremos hoje de Maria, a mãe de Jesus, um espírito evoluído, um espírito doce, um espírito que contribuiu e muito com a obra do Cristo, em especial, servindo inclusive como instrumento para que ele viesse ter conosco, detentora de muitas qualidades, de muitas virtudes. Mesmo naquele período, naquela época difícil, acompanhou seu filho e sempre incitava a todos. Como muito claro ficou pelo evangelista nas bodas de Caná, quando ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Neste processo de reintegração da criatura com o seu Criador, através do sumo sacerdote Jesus, Maria deixou muito claro e expressou que precisaríamos fazer tudo aquilo que ele nos dissesse para atingirmos a felicidade, para continuarmos tendo o vinho da alegria de participar desta seara bendita e da comunhão fraterna, íntima com Deus. Obrigado, Maria. Que as suas bênçãos continuem recaindo sobre toda a humanidade e que nós estejamos cada vez mais também capazes e preparados para receber essas energias, esses fluidos, essas vibrações. E continue sempre intercedendo por nós e nos auxiliando nessa trajetória, nessa caminhada. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Está aqui também o Cido que entrou, o Ricardinho, com a Lúcia, sejam bem-vindos. A Anitta, também lá de Itamogi, seja bem-vinda. Bem, meus queridos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje, dia de segunda-feira, é dia de nós trabalharmos na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, através dos ensinos trazidos pelos Espíritos, e que nós
possamos então neste trabalho, neste processo, nesta sequência, conseguir entender e captar aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Sim, hoje, na sequência justamente deste capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando o Eu Não Vim Destruir a Lei, ficamos de identificar hoje o tópico relativo ao Espiritismo, ou à doutrina espírita. É claro que nós vamos estudar a doutrina espírita no decorrer de todo este nosso trabalho, de todos esses nossos estudos e através de todas as obras básicas. O mais interessante nesse aspecto, e que Kardec deixa muito claro para nós aqui, é exatamente que o Espiritismo, assim como Moisés, assim como o Cristo, também veio dar cumprimento e execução à própria lei. E é interessante justamente que ele coloca, ou ele inicia este título falando que o Espiritismo é uma ciência nova. No próximo tópico, a gente já vai trabalhar hoje a aliança da ciência com a religião. Mas vejam, Kardec já apresenta para nós o Espiritismo como uma ciência, e uma ciência nova. Só para a gente nos situarmos aqui e bem, se nós formos procurar no dicionário, o que nós vamos identificar lá como o conceito de ciência? Vocês vão ver lá, ciência, por exemplo, pode ser o conhecimento profundo de alguma coisa. Gente, o Espiritismo é o conhecimento profundo de alguma coisa? Com certeza. Por quê? Porque justamente através dessa doutrina espírita, como nós estamos estudando em todo este período durante a semana, é uma ciência que procura aprofundar naquelas leis espirituais que o ser humano ainda não se aprofundou. Pelo menos diante de tudo aquilo que nós somos capazes de entender e de compreender agora. Então, com certeza, é o conhecimento profundo de alguma coisa. Por isso, nós podemos ter o Espiritismo como uma ciência. E como diz Kardec, uma ciência nova. Também, ciência pode também conceituar a utilização do conhecimento como fonte de informação. Ou seja, uma noção sobre algumas coisas. Nós podemos tranquilamente dizer que o Espiritismo traz para nós noções, ou traz para nós informações de muitas coisas. Sobretudo, o Espiritismo vai trazer para nós a informação no que diz respeito a este outro mundo que nos cerca, um mundo espiritual da qual nós fazemos parte. Então, também podemos conceituar o Espiritismo como ciência, porque ele traz essas informações. Ele vai nos trazer noção deste mundo espiritual que até então era desconhecido pelo próprio homem. Um outro conceito que o próprio dicionário vai trazer para nós, lembra que a gente comentou aqui da Nete Guimarães, que ela fala que um dos livros mais importantes é o dicionário? Sim, por quê? Porque ele vai nos mostrar para nós, pelo menos através de conceituações, ele vai nos mostrar o que representa determinada coisa e como que nós vamos trabalhar na nossa própria mente esses aspectos e esses conceitos. Ele vai dizer que também ciência pode ser um conhecimento ou um saber excessivo conseguido com prática, raciocínio ou reflexão. Ora, e não foi justamente isso que Kardec fez? Ele não pegou através de experimentos, podemos assim chamar, práticos. Opa, vamos evocar um espírito, vamos perguntar ao espírito determinadas coisas. Ele não raciocinou, peraí, um espírito falou isso, outro espírito falou aquilo, vamos juntar tudo isso. Ele não refletiu sobre todas essas informações junto com os próprios espíritos. Não teve aquele período que nós conversávamos semana passada, que ele estava lá escrevendo alguma coisa e o seu guia espiritual arrumou um jeitinho, deu umas pancadas, chamou a atenção dele, ele parou. Aí ele continuou escrevendo, quando tinha um outro trecho ele foi, bateram de novo, ou seja, 5 vezes chamaram a atenção dele. Por quê? Porque ele estava escrevendo alguma coisa errada, de forma equivocada. Então, vamos corrigir. Então, veja, através da reflexão e no trabalho conjunto, próprio Kardec com a espiritualidade, para montar essa ciência nova. Um outro conceito que o dicionário nos traz, ele vai dizer que é uma reunião dos saberes organizados. Veja, Kardec teve esse papel de organização de tudo, ou de todas as informações,
para codificar. Para codificar, inclusive, para deduzir ou reduzindo num livro Obra Básica, Livro dos Espíritos, e depois, com todo o material que ele tinha, que ele obteve através da Revista Espírita, ele foi separando e agrupando de acordo com os conhecimentos em livros específicos. Tá? Então, também foi justamente uma reunião de saberes organizados e que foi obtido através de informação, através de um sistema, um método muito bem esquematizado. Então veja, é com certeza o Espiritismo uma ciência em cima dos próprios conceitos que o dicionário nos traz. Então, se alguém questionar Espiritismo, não, Espiritismo é uma ciência sim. Por quê? Porque ele preenche todos esses requisitos, pelo menos mínimos necessários para ser conhecido como uma ciência. E aí, sim, vem, o que essa ciência nova nos revela? Aí o Kardec vai dizer, ela não vai destruir toda a lei. Por quê? Porque a lei representa a verdade. E a verdade, ela é sempre imutável, desde o início dos tempos até agora. O que muda é justamente a nossa forma de compreensão desta própria lei. Mas a lei, tendo ela fundamentada e baseada na verdade, ela não vai mudar. Então, como Moisés trouxe e apresentou, veio Cristo, deixou muito claro que ele não veio destruir aquilo que já estava sedimentado. Por quê? Porque representava a verdade. E vem a doutrina espírita da mesma forma, complementa. Não, nós não estamos destruindo aquilo que já está construído. Nós simplesmente viemos ajudar a executar este projeto, que é um projeto divino que busca justamente a evolução. Sobretudo, agora podemos dizer, uma evolução moral da humanidade. Por quê? Porque a evolução intelectual nós já conseguimos ou conquistamos pelo menos parte dela. Então, o que esta nova ciência nos revela? Nos revela um mundo espiritual à nossa volta, sobretudo para trazer respostas claras, para trazer para nós conclusões sobre a forma como nós estamos vivendo. E é claro, responder de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Como que vai funcionar? Quais são essas consequências dos nossos próprios atos? Porque Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Mas como é que funciona isso? Isso funciona justamente do jeito que a lei já predeterminava. Então, vieram outros ensinamentos apenas e tão somente para quê? Para esclarecer. De novo, questão 627 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo é para nos ajudar a entender os ensinamentos do próprio Cristo. Até então, nós tínhamos muitas coisas que eram inexplicáveis. Até hoje, se a gente pegar a Bíblia, vocês vão identificar muitos fenômenos inexplicáveis para a humanidade. Mas a doutrina espírita, justamente por ser uma ciência, e uma ciência baseada na própria lei e na verdade, e com revelação do mundo espiritual à nossa volta, ela traz um elemento diferente, que é justamente esse elemento espiritual, que vai nos ajudar a entender essa quantidade de fenômenos até então inexplicáveis pela humanidade. E aí, ela vem justamente para revelar e explicar aquilo que não estava explicado, como Jesus disse, quando enviaria um Consolador. Para quê? Para restabelecer, para lembrar e para explicar aquilo que nós ainda não estávamos preparados para entender. Por que nós não estávamos preparados para entender? Porque nós precisaríamos ainda entender, num primeiro momento, determinados aspectos da própria matéria. E aí sim, evoluirmos para entender os aspectos morais que envolviam determinados episódios, determinados acontecimentos. Então, essa doutrina nova, ou essa ciência nova, vai nos revelar um princípio novo que vai ser inserido em todo esse sistema, e a partir desse princípio novo a gente vai explicar coisas que até então nós não estávamos prontos e preparados, e que a gente vai ver um pequeno detalhezinho aqui no próximo tópico sobre a aliança da ciência com a religião. Então, como o Espiritismo não veio destruir a lei, o Espiritismo veio apenas executar ou dar cumprimento através de informações, e de informações mais claras e precisas, com o avanço da própria humanidade, sobretudo da ciência. Vejam, a gente já vai começar já entrando um pouquinho, porque não tem nem como separar muito esses aspectos. Vocês imaginem
Até por volta de... nós vimos lá com Ptolomeu que a sua teoria durou por mais ou menos em torno de 5, 6 séculos. A Terra ele conseguiu demonstrar que ela era redonda, mas que o universo girava ao redor dela. Depois disso, que demorou todo esse tempo, mais ou menos 5, 6 séculos, que vieram outras pessoas, outros cientistas, ou veio a ciência, aí sim, com a invenção do próprio telescópio, mostrar para nós um universo totalmente diferente. E nesse universo diferente, ele era imenso, ele é praticamente infinito. E através dessas revelações que a ciência nos apresentou, nós tivemos condições de entender, por exemplo, o que o Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Até então, como é que ficaria o sentido, o significado disso? Tendo só a terra, e principalmente a terra, daquela forma como eles imaginavam, plana, ficava difícil de nós concebermos essas muitas moradas. Então, 2000 anos, e aí nós tivemos um período na nossa história para o desenvolvimento das ciências, determinados instrumentos, determinados aparelhos para nos mostrar. Assim como quando a gente vai para o mundo do micro. Da mesma forma. Hoje nós temos aí a física quântica para tentar entender e aprofundar no mundo do micro. Até então, nós tínhamos poucas informações sobre uma matéria-prima e, sobretudo, uma matéria-prima primitiva, se eu posso assim dizer, sendo um pouco redundante. Para quê? Só para falar que de onde partiu toda a matéria existente. A gente conhecia o átomo, mas a gente já sabe que o átomo não é a menor partícula, ele pode ser dividido. Aliás, o próprio átomo, ele é constituído de um núcleo, prótons, elétrons e nêutrons. Então, veja, não é uma partícula única. E a gente vai aprofundando através de aparelhos que a ciência vai desenvolvendo com o passar do tempo. Então, o Espiritismo, como uma ciência nova, tinha que vir apenas e tão somente depois dessas revelações que foram feitas pela ciência material, pela ciência tradicional. Aí sim, a gente já avança para o próximo tópico para entender a necessidade da aliança entre a ciência e a própria religião. Gente, Kardec vai deixar muito claro logo no início da leitura deste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo as leis materiais são criações divinas. Sim, não tem como nós dissociarmos Deus dessas leis. Opa, as leis existem, sim, mas quem criou as leis? Só mesmo uma inteligência suprema para ter criado leis regendo todo um universo infinito como nós estamos vendo. E os mesmos princípios regem não somente o nosso planeta, o nosso sistema, mas como também outros planetas e outros sistemas, como nós podemos observar. Então, tanto a ciência quanto a religião, ambas possuem um princípio único. Qual que é esse princípio único? Deus. Por isso que a questão número 1 do Livro dos Espíritos ela é interessante. Por quê? Porque ela é inteligência suprema e causa primeira de tudo o que existe. Agora, se ele é a causa primeira de tudo que existe, como é que a gente pode querer dissociar, como até então, naquele período, era dissociado? Opa, a ciência fica para lá, a igreja fica para o outro lado. Não, nós não podemos concordar. E olha que ainda hoje existem países onde a briga é muito ferrenha entre a ciência e a religião. Eu citei para vocês aqui o caso dos Estados Unidos, que tiveram que montar uma igreja do grande espaguete voador para as pessoas terem liberdade para ensinar ciência. Liberdade para ensinar ciência, por quê? Porque a religião prega uma coisa e a ciência prega outra. Então são algos distintos. Não, são algos idênticos, partiram de um mesmo princípio. Então, o Espiritismo tem também essa função, aliar ou trazer para trabalharem juntas. Por quê? Porque ambas possuem uma origem única. Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas, inclusive das leis físicas. E um detalhe nessa necessidade da união entre as duas
é justamente porque, se nós formos perceber, ou se a gente começar a analisar ou avaliar a sociedade em que vivemos, sobretudo, podem procurar jovens. Eu falo podem procurar jovens porque a gente já consegue perceber um determinado, pelo menos, patamar da sociedade. Algumas pessoas mais de idade, elas têm uma dificuldade tremenda de promover essa associação da ciência com a religião. Por quê? Porque todos eles cresceram dentro de um conceito de fé que era um conceito de fé cega. Ou seja, você tem que acreditar porque nós estamos determinando essa crença. Você não pode duvidar. Se você duvidar, você está duvidando de Deus. E duvidar de Deus é um pecado, e um pecado mortal. Um pecado contra Deus vai te levar diretamente para o inferno. Pessoas mais antigas vão pensar assim, enquanto os mais jovens, os adolescentes, que já tiveram a oportunidade de nos bancos escolares aprofundarem um pouco mais e melhor no estudo das ciências humanas, eles já vão perdendo a sua crença religiosa. Por quê? Porque ela não está batendo com a ciência. E o que convence mais? A ciência ou a fé cega? Todos vocês já devem ter ouvido aquele ditado, né? Contra fatos não há argumentos. E como você vai tentar explicar hoje um Deus restrito à comunidade dos terráqueos, dos habitantes do planeta Terra? Fica complicado, fica difícil, mas espera aí, então esse é o universo infinito, não tem nada, Deus fez isso aí à toa. Então não consegue, não entra na cabeça desses jovens e desses adolescentes. E com isso, eles vão perdendo a sua própria crença. Então essa aliança, como diz Kardec, ela é imprescindível, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo. Nós não podemos mais tentar convencer as pessoas pela crença ou fé cega. Aí nós somos obrigados, inclusive, a trazer outros comentários. Nós estamos, inclusive, preparando um estudo para fazer. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer uma exposição lá para a Casa Espírita de Conchal na próxima quarta-feira. E o tema é justamente: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Hoje está um pouquinho difícil e complicado até para os espíritas de nós fazermos uma associação dos ensinamentos do Cristo com a ciência. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque, de novo, acabei falando da Anete Guimarães, mas vou repetir. A Anete Guimarães fala em uma das suas palestras, inclusive dessa forma: gente, o livro mais científico da doutrina espírita não é a Gênese, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é claro que se você for pegar e analisar, peraí, como que um livro mais científico pode justamente ser o Evangelho segundo o Espiritismo e não a Gênese? E se a gente for pegar e fazer, estou falando para vocês porque a gente está fazendo esse estudo, se a gente for pegar para ver, nós vamos identificar realmente isso. Por quê? Peguem, por exemplo, a obra de Joana de Ângelis. O que Joana de Ângelis faz? Ela tenta aproximar todos os conceitos da ciência atual, sobretudo da área da psicologia, aos ensinamentos do Cristo. E aí qualquer um vai dizer: não, mas essa questão da psicologia, da psiquiatria, isso aí é algo difícil, isso aí é só para médicos. Não, não é. Por isso que hoje, repito, até para nós que somos espíritas, há uma certa dificuldade em você tentar convencer as pessoas. E em cima desse estudo que nós estamos fazendo, e eu já trouxe algumas informações aqui para vocês, nós podemos tranquilamente explicar a dificuldade que nós temos de resistir à tentação por determinadas substâncias que nós temos no nosso próprio organismo e que dificulta essa resistência à tentação. Eu já falei aqui para vocês em outra oportunidade a questão da
catecolamina, que é uma substância que nós produzimos quando a gente tem um desejo, uma vontade tremenda de fazer alguma coisa. O nosso organismo produz essa substância. E se nós não estivermos ou não nos educarmos a criar uma resistência a essa catecolamina, nós vamos ter dificuldade de resistir à tentação. Agora, se você sabe que, se eu conseguir resistir, ou se eu produzir o antagonista da catecolamina, eu vou com mais facilidade resistir à tentação. Que tentação? Qualquer tipo de tentação. E isso é o quê? É ciência. Então, quando Jesus falou lá no Sermão do Monte, que ele ensina a oração do Pai Nosso e fala: não nos deixe cair em tentação, o que Jesus quis dizer? Ele quis dizer mais ou menos o seguinte: o que é a tentação? O que o dicionário nos fala? Tentação é exatamente esse desejo desenfreado, essa vontade louca de você obter uma recompensa imediata. Você parte para a busca de uma recompensa imediata. Isso é que é tentação. E é um conceito de tentação que abrange tudo. Uma tentação por um chocolate, uma tentação por qualquer comida, uma tentação por questões relativas ao sexo, uma tentação com relação a questões relacionadas à vaidade, ao próprio egoísmo. Então, a tentação ela pode tranquilamente ser entendida dessa forma. E aí vem, Jesus, vocês acham que não conhecia esse termo, não conhecia essas expressões? Então, quando ele fala isso, ele já projeta. Por quê? Porque Jesus supervisionou a criação da própria criatura humana, o seu desenvolvimento, a sua evolução. Ele estava presente na elaboração do DNA que nós temos hoje. Então, veja, tudo isso está relacionado com temas científicos. E como é que eu vou dissociar? E, só para fechar essa parte que eu estou comentando com vocês sobre o tema que nós vamos abordar na próxima quarta-feira lá em Conchal. Quando nós fomos criados, ou quando a estrutura humana ela foi projetada, a sua evolução também foi planejada pelos engenheiros celestes. Tá? E quando a gente fala em questão de sofrimento, vinde a mim todos vós que estáis em sofrimento, o nosso organismo, ele também produz substâncias, tanto que vão gerar um efeito analgésico em nós, quanto o contrário. Quanto também as substâncias que vão gerar um sofrimento. E aí você fala assim, é coisa da cabeça dele, o fulano está dando piti. Não, não é, porque o seu próprio organismo vai produzir. Então veja, Jesus já estava lá naquela oportunidade antevendo o que iria acontecer, justamente para nos mostrar que no processo evolutivo, quando vocês vierem até mim, vocês terão um fardo mais leve. Por quê? Porque quando vocês chegarem até mim, uma parte do seu cérebro, que a gente chama de neocórtex, é que vai funcionar mais do que o arqueocórtex, que vai produzir substâncias analgésicas para vocês conseguirem superar com mais tranquilidade as dificuldades, os obstáculos do caminho. Com isso, podemos concluir. 50 quilos com Jesus vai ser mais leve do que sem Jesus? Vai, por quê? Porque com Jesus eu vou utilizar uma outra parte do meu cérebro, e quando eu utilizo essa outra parte do meu cérebro, aquela onde está o sistema analgésico central vai poder produzir as substâncias que vão cair no nosso organismo como um efeito de uma morfina, ou seja, vai eliminar a dor. Nós vamos deixar de produzir cortisol, que é o hormônio do sofrimento. Então, quando Jesus fala, eu vos aliviarei, por quê? Porque estando com Ele, nós vamos utilizar uma parte do nosso cérebro e libera a outra. Então veja, isso é o quê? É ciência. Mas vocês acham que é fácil hoje a gente dizer e convencer os espíritas disso?
Porque muitos de nós, infelizmente, ainda ficamos na interpretação do Evangelho com a poesia que o Evangelho nos traz. Sim, tem a parte poética, linda, maravilhosa, mas Jesus não se prendeu à parte poética. A parte poética era para aquela época em que nós tínhamos uma fé cega. Agora não. Nós não podemos mais nos contentar apenas e tão somente com a parte poética. A gente precisa avançar para a parte científica, entender o que acontece conosco, e aí sim, Jesus disse realmente a verdade. Por quê? Porque todo o peso com Jesus é muito mais leve do que sem Jesus. E isso ajuda-nos a entender, inclusive, as diferenças que existem entre pessoas. Tem gente que não aguenta espetar um dedo na ponta de um prego, enquanto outros têm câncer e as pessoas não reclamam. Por quê? É um milagre. Não, não é milagre. É justamente a forma como o seu cérebro funciona e o seu próprio organismo produz substâncias analgésicas para diminuir a dor. É o peso com Jesus. Bem-aventurados, ou vinde a mim os aflitos, porque eu vos aliviarei. Aí vem inclusive na sequência, né? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Então, só para mostrar para vocês, repito, nós estamos preparando um estudo lá para Conchal. E é exatamente isso, nós vamos procurar demonstrar. É o que Kardec fala aqui, a aliança da ciência com a religião é imprescindível nos dias de hoje. Nós não podemos mais deixar de lado, a gente precisa entender. Por isso o Espiritismo abre para nós toda essa oportunidade. Por isso que ele é considerado uma ciência. E por isso Kardec colocou justamente aqui a necessidade dessa aliança. Repito, muitos jovens hoje perdem ou estão perdendo a sua, entre aspas, fé. Entre aspas, por quê? Porque fé também é algo delicado que a gente precisa comentar mais. Mas estão perdendo a sua fé ou a sua crença em Deus. Por quê? Porque a ciência dissociada dessa própria religião não consegue mais prender e convencer os jovens. A gente pode reparar nos cultos, nas missas, nos centros espíritas, a quantidade de jovens que existem, que estão lá dentro, que estão buscando entender alguma coisa. Mas a culpa ou a falha é justamente quem? A falha é nossa, que não consegue fazer essa associação correta. Por quê? Porque o jovem vai acreditar sim naquilo que a ciência lhe mostra, naquilo que a ciência demonstra, naquilo que a ciência lhe prova. Ao passo que aquela fé cega, não, isso tem que ser assim, porque não, porque Deus não convence mais. E se não convence mais, como é que nós vamos resgatar? Kardec já deu a receita. Aliança da ciência com a religião. É a única forma de nós resgatarmos. E aí, resgatando, vamos fazer o quê? Nós vamos trazer todo mundo. Por quê? Porque na sequência nós vamos ter que entender o quê? Nós vamos ter que entender as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mas por que eles herdarão a terra? Não, porque você tem que ser bonzinho. Será que é por isso? Ou porque tem algo científico por trás disso? A Terra vai justamente necessitar de pessoas com capacidade especiais. Capacidades especiais que eu digo nesse processo de evolução. Porque a humanidade está evoluindo. Se você não utiliza essa parte do seu cérebro, que é nova, ela não é antiga, ela é nova de um certo tempo para cá. Por isso que lá atrás o povo utilizava essa parte, o arqueocórtex, que é tudo aquilo que está nos ligando aos animais. Todo o comportamento que nós temos, que está baseado nos instintos, o medo, a raiva, essas emoções básicas, eles partem do arqueocórtex, que é a mesma coisa que os animais possuem, que faz parte do instinto. O neocórtex, que é aquilo que o André Luiz vai dizer para nós lá no Mundo Maior, no capítulo 3 sobre a casa mental, é aquele lobo onde está o lobo frontal, que é justamente onde nós trazemos essas coisas novas, essas informações novas e este comportamento novo que o Cristo nos legou, para que nós sejamos capazes de alterar a energia e vibração à nossa volta. Então, vejam, essa união ela é imprescindível, como Kardec coloca aqui. Nós temos que trazer a presença do elemento espiritual para a nossa realidade.
E esse elemento espiritual que está explicando hoje praticamente todos os fenômenos que a gente está vendo um pouco lá no livro dos médiuns, é ele que vai explicar para nós determinadas coisas, determinados fenômenos, determinadas manifestações, e vai explicar para nós como que funciona o mundo à nossa volta, e a gente vai conseguir entender inclusive o próprio universo, que nós ainda não entendemos o suficiente. E esse elemento espiritual, ele vai ser fundamental para ajudar no desenvolvimento das ciências. Assim como a ciência está sendo fundamental para nos ajudar a entender a questão religiosa e, sobretudo, da nossa ligação com Deus. Religião, do verbo religare, religarmos a Deus. Então, a associação vai ser fundamental. Eu citei o exemplo dos jovens, mas isso se aplica também a nós, e é justamente aquilo que Kardec vai trazer aqui nesse título dessa aliança, uma aliança imprescindível para o momento em que a humanidade está atravessando. Então, tivemos essa oportunidade e estamos tendo de trabalhar esta questão. Espiritismo é uma doutrina que envolve ciência, filosofia e religião. Por quê? Porque a filosofia também não pode ficar de fora. Se nós formos identificar, tudo partiu de um princípio único. De novo, a gente vai ver filosofia na história da humanidade desde o início, assim como a questão religiosa, que já era algo inato na própria criatura. Tá? Então a criatura desenvolveu religião, a filosofia veio para tentar entender a religião e explicar, e a ciência vem justamente para, através das experimentações, das observações, fechar este ciclo, pelo menos no atual momento em que nós estamos, fechar o ciclo para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E o objetivo principal é justamente essa ligação com o Criador. Kardec fecha justamente os comentários dizendo a seguinte frase, ou mais ou menos assim: a fé dirigiu-se à razão e a razão nada encontrou de ilógico na fé. Não, por isso que Kardec fala, fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé foi até a razão. E a razão pegou e olhou para a fé e falou, opa, não tem nada de ilógico nisso. Muito pelo contrário, tem muita lógica nessa fé. E as duas juntas é que vão nos ajudar a vencer o materialismo. Este sim, com certeza, é a grande chaga da humanidade. Chegamos ao final do nosso programa, da nossa leitura e estudo. Espero que vocês tenham conseguido refletir e compreendido. No próximo encontro deste livro, a gente já vai falar da nova era, e já são instruções dos Espíritos, o que eles nos falam sobre tudo isso que nós conversamos, tá? Então, também com certeza vai ser talvez um pouco mais simples para nós conseguirmos entender. E aí, depois dessas instruções, a gente fecha o capítulo 1º. Mas de qualquer forma, fica aqui o nosso convite. Amanhã nós temos um novo encontro para, na sequência, estudarmos o livro O Céu e o Inferno. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, pela tolerância, e que Jesus continue aí do nosso lado, nos auxiliando, nos amparando, nos protegendo, e que todos nós estejamos também preparados e aptos para captar essas energias e vibrações do próprio Cristo, porque só depende de nós. Vinde a mim, movimente-se, vá até Ele, e aí com certeza o alívio vai chegar. Muita paz a todos.